Maravilha. Eu iniciei na semana passada uma nova série de mensagens com o título Servir o Mundo Intencionalmente. Essa é a segunda mensagem que eu vou ministrar em cima dessa série. E essa frase da série, que é Servir o Mundo Intencionalmente, está aí na sua frente também, no marca-páginas. Você pode levar para sua casa, pode presentear alguém com esse marca-páginas, fique à vontade. Vou ministrar essa segunda mensagem, na semana que vem eu ministro a última. São 3 mensagens dessa série que eu estarei ministrando. E o título que eu quero dar para essa mensagem desta noite é O Exemplo. O Exemplo. Alguém lembra do título da semana passada? Oi? A cura. Falei sobre a sogra de Pedro. Sobre a sogra de Pedro. E hoje eu quero trazer esta mensagem que está no capítulo 13 de João, Evangelho de João, capítulo 13. Eu vou ler do 1 ao 20, eu vou ler aqui na minha Bíblia. Se você quiser ouvir ou acompanhar, você pode ficar à vontade. Eu vou estar lendo aqui. Diz assim, João 13, do 1 ao 20. O texto é um pouco extenso, mas vai ser bênção. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora de passar deste mundo para o Pai já tinha chegado, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. E aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: o que eu faço não sabes agora, mas o compreenderás depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Deixa eu fazer uma observação, eu não vou falar sobre essa parte de Pedro, mas falando em serviço, só deixa eu fazer aqui uma observação. Existem pessoas que gostam de servir e têm dificuldade de serem servidas. E existe talvez alguma situação que acontece na vida da pessoa. Você já deve ter visto pessoas que gostam muito de servir, de doar, de estar envolvido em algo, mas tem uma dificuldade muito grande de ser servido. Pedro aqui nesse caso, ele estava tendo dificuldade de ser servido porque ele tinha um orgulho dentro do coração dele. Depois nós vamos ver no decorrer da história de Pedro que talvez, bem provavelmente, que era por conta deste orgulho de Pedro, que ele não queria que Jesus lavasse os pés dele. Algumas pessoas têm dificuldade, talvez por outros contextos, mas gostam de doar, mas têm dificuldade de receber um cuidado. E é preciso aprender a ser cuidado também, ser servido. Aí Jesus respondeu para Pedro: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse Jesus: aquele que já se banhou não necessita de lavar senão os pés, no mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem o havia de trair. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Tendo terminado de lavar os pés dos discípulos, Jesus retomou as suas vestes, voltou para a mesa e perguntou: entendeis o que eu fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Ora, se eu sou Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Agora que sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. Não falo de todos vós, eu conheço os que escolhi, mas isto é para que se cumpra a Escritura. O que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Digo-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer acrediteis que eu sou. Em verdade vos digo, todo aquele que receber o que eu enviar, a mim me recebe, e aquele que me receber, recebe aquele que me enviou. Amém? Feche seus olhos, por gentileza.
Paizinho querido, muito obrigado por este tempo precioso na tua casa, na tua presença. Obrigado pela tua palavra, Deus amado, lida neste momento e que fala ao nosso coração. Quero pedir, Deus, que o Senhor venha tocar o coração de cada um nesta noite, de acordo com aquilo que o Senhor propôs para cada pessoa que está aqui. Fala no particular, fala também no coletivo, e que a tua presença seja manifestada, Deus, em cada vida nesta noite, e que acima de tudo o Senhor seja exaltado para a glória do teu santo e poderoso nome. Amém, Jesus. Amém. Sirva ao mundo intencionalmente. O exemplo. Já aconteceu com você, eu confesso que comigo já aconteceu, de alguém estar conversando com você e você não está entendendo nada. Aí a pessoa fala assim, peraí, deixa eu te dar um exemplo. A pessoa dá o exemplo daquilo que ela está falando e fala, tá, agora entendi. Já aconteceu com você? Agora entendi. Depois do exemplo ficou mais fácil. Olha que situação que os discípulos eles estavam passando, por essa eles não esperavam. Os discípulos, para eles estavam num dia comum, num momento comum com Jesus. Os discípulos iam participar de uma festa como eles participavam normalmente com Jesus. Para eles estava tudo normal. Os 12 sentados ao redor da mesa, Jesus provavelmente ali também na ponta ou no meio da mesa, mas os discípulos estavam ali os 12, e Jesus sentado na mesa também. De repente, eles são surpreendidos com um comportamento profundamente diferente de Jesus. Profundamente estranho, para não dizer profundamente humilhante. Jesus se levanta da mesa, imagine, você está na sua casa com os convidados e de repente você se levanta da mesa. Alguém ia achar estranho. Mas o mais estranho não é ter se levantado da mesa para ir ali pegar mais um prato ou para ir ao banheiro. Não, Jesus se levanta da mesa e tira a sua roupa. Ele pega uma toalha e se enrola naquela toalha. Jesus pega uma bacia e enche aquela bacia de água. E de repente Jesus se ajoelha e começa a lavar os pés sujos dos discípulos, um a um, e secar com a toalha que ele estava enrolado. Seria uma situação tranquila se não fosse neste contexto em que eles estavam inseridos. Para a época, este trabalho era um trabalho de um escravo. Este trabalho era, na cultura, eram os escravos que lavavam os pés dos convidados para uma festa. E os caminhos da Palestina naquele tempo eram caminhos desnivelados, empoeirentos. Só quem morou na área rural sabe que quando está sol, aquelas estradas ficam cheias de poeira. E quando chove, fica uma lama. E era assim. E a condição daquele povo, eles não tinham sapatos fechados como nós temos. Eles não tinham calçados fechados como nós temos. Não tinham botas, não tinham 7 léguas, não tinha nada disso. O que eles tinham era uma sandália, que aliás, nem eram como as sandálias que tem hoje em dia. Não passava mais do que uma sola com correias amarradas. Imagine os pés como estavam. Imagine como estavam os pés. Então era comum, naquela época, nas casas, ter grandes talhas cheias de água na entrada das casas e ter um servo ali à disposição quando se tinha uma festa na casa, para que lavasse os pés e secasse os pés de todos os convidados. Porém, o grupo de Jesus não tinha servos.
Porém, os apóstolos, os discípulos ali, nenhum deles estavam disposto a se levantar da mesa e lavar os pés do seu irmão. Eles estavam sentados ao redor da mesa como assim, ninguém se moveu, então não sou eu que vou sair do lugar. Ninguém teve a atitude de pegar a bacia com água e a toalha, não sou eu que vou sair do meu lugar. E talvez Pedro, mais impulsivo, falou assim, João podia fazer isso, é o mais novo, né? É o mais novo. Falou assim, o Judas falou assim, não, eu sou o tesoureiro da turma, eu mexo com dinheiro. Não, eu só cuido da bolsa, eu não posso largar essa bolsa por nada. E ninguém teve a atitude de se levantar dali e lavar os pés sujos dos irmãos. Ninguém. Dos discípulos. E olhando para esse texto, surge uma pergunta: o que será que motivou esta atitude de Jesus? O que será que motivou este comportamento de Jesus, essa atitude de serviço, de escravo, essa atitude serviçal de Jesus? Existia uma forte discussão entre os discípulos, quem era o maior. E é bem provável que ali na mesa alguém cochichava um com o outro, dizendo assim, será quem de nós é o maior? Inclusive, em algum momento, num caminho, Tiago e João estavam andando com o grupo de Jesus, eles se aproximam de Jesus e falam assim, mestre, nos conceda o nosso pedido. Jesus, faça o pedido. Na tua glória, no teu reino, permita-nos sentar um à tua direita e um à tua esquerda. Que pedido ousado! Querendo uma posição de privilégio ao lado do mestre, dizendo, quando o Senhor estiver reinando, conhecido, famoso, nos dê um lugar de honra. Jesus disse para eles, olha, comigo não funciona assim. Com os gentios sim, os governadores que dominam sobre o povo, mas comigo, aquele que serve é maior, aquele que quer ser grande, seja o servo, aquele que quer ser grande, seja o primeiro a se humilhar. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isso que Jesus estava ensinando. Mas parece que só falar muitas vezes não resolve, não é mesmo? Então é preciso uma atitude, um exemplo demonstrando realmente para que se entenda e de maneira profunda e marcante. Jesus, ele revela nessa atitude dele algumas verdades quando ele lava os pés dos discípulos. Jesus, ele revela alguns princípios quando ele se propõe a lavar os pés dos discípulos. Primeiro, Jesus, ele estava ensinando como servir fazendo, na prática. Não apenas em discursos, não apenas na escola, não apenas no quadro, não apenas nos escritos, não apenas na investigação da letra, mas na prática. Jesus estava mostrando para aqueles discípulos que ele veio para servir com a sua própria vida, um serviço sacrificial que ele mostrou com a sua própria vida. Jesus também mostra uma outra verdade quando ele lava os pés dos discípulos. Ele mostra que ele estava abrindo um caminho de obediência. Jesus estava abrindo um caminho de obediência para os discípulos. Assim como ele obedeceu ao Pai para servir o mundo com a sua própria vida, ele estava mostrando para os seus discípulos que os discípulos também devem servir intencionalmente. Servir intencionalmente e servir com obediência é um serviço sacrificial. Com a atitude de Jesus lavando os pés sujos dos discípulos, Jesus também ensinou uma outra verdade. Jesus estava nivelando os discípulos, dizendo assim, aqui não existe maior. Entre vocês não existe um maior do que o outro.
Não é porque um tem conhecimento de pesca que é maior que o outro que cuida das ofertas. Não é porque um entende de cálculos matemáticos que tem uma função administrativa que é maior do que aquele que só sabe puxar peixe. No meu reino, todos têm a mesma estatura. Jesus estava nivelando os discípulos, mostrando que todos deveriam servir sem distinção. Jesus estava mostrando que no seu reino não há aquele que se destaque mais, todos são iguais. Todos são iguais. Até mesmo os pés sujos de Judas, o traidor de Jesus, estavam ali sendo lavados por ele. Até mesmo os pés de Judas, Jesus lavou. E diga-se, olhando para esse texto, que pouco tempo depois Judas se levanta e vai trair Jesus. Não constrangeu Judas, falou assim, não, mas Jesus também não disse assim, não vou lavar os pés desse homem. Jesus tratou todos iguais. Essa é a verdade, são essas verdades compostas, contidas nesse texto. No entanto, quando nós folheamos as páginas do Novo Testamento, você pode pegar nos 4 evangelhos, você pode pegar nas cartas paulinas, você pode pegar em Hebreus, Tiago, João, Apocalipse, você pode pegar todas as páginas do Novo Testamento. Nós não encontramos uma sequer vez os discípulos lavando os pés de alguém literalmente, como Jesus fez. Nós não vemos nenhuma vez, você pode observar, que nós não encontramos os discípulos enrolados numa toalha, com uma bacia, lavando os pés uns dos outros. Nós não encontramos. Mas por que nós não encontramos? Porque o que Jesus estava fazendo não era para sair lavando os pés das pessoas, mas era um ensinamento muito maior do que lavar pé. Jesus estava ensinando que eles deveriam servir com a sua própria vida, como ele fez. Agora, quando você folheia as páginas da Bíblia, você encontra um Pedro, um Tiago, um João, um André, pessoas que serviram com a sua própria vida como sacrifício. Entregaram, foram mártires. E diga-se que dos 12 discípulos, tirando Judas, que morreu, somente João que morreu velho, o restante morreu martirizado, conta-se a história. Um morreu degolado, está em Atos, Tiago. Outro morreu crucificado de cabeça para baixo, Pedro. E assim, eles foram sendo mortos, porque eles entenderam aquilo que Jesus ensinou, que não era sair lavando os pés, senão seria muito fácil e a gente até se acostumaria. Mas eles entenderam que deveriam entregar a sua própria vida como serviço ao Senhor. É muito mais profundo, não é não? Não é muito mais profundo do que lavar um pé? E olha que lavar pé não é legal. Eu já participei de um momento assim, ter que lavar pé de pessoa que eu nem conhecia. Não é legal. Agora, entregar a sua vida como serviço para o Senhor, isto é muito mais profundo. Isto é muito mais profundo. Sabe, meus irmãos, certamente todos nós, membros do corpo de Cristo, discípulos de Jesus, queremos a alegria que o Evangelho produz, sim ou não? E o Evangelho produz essa alegria porque é boas novas. Todos nós queremos a alegria, o contentamento que há no Evangelho da cruz de Cristo. Jesus já pagou o sacrifício. E todos nós também queremos experimentar o sobrenatural. Nós queremos ver paralítico andar, cego ver, morto ressuscitar. Queremos ver vidas restauradas, pessoas transformadas. Todos nós queremos. Mas existe uma coisa. Nada disso acontece se apenas armazenarmos informações sobre Jesus e seus ensinamentos, se apenas nós guardarmos na nossa memória os exemplos de Jesus e não colocarmos em prática na nossa vida. Jesus, ele está falando aqui, olha, vocês serão bem-aventurados se vocês praticarem
o que vocês acabaram de ver. Vocês serão bem-aventurados se vocês servirem uns aos outros. Jesus está ensinando isso, porque nada de milagre, nada de sobrenatural acontece se nós buscarmos a glória apenas para satisfazer as nossas necessidades, as nossas vontades. E olha que é coisa boa. E nós precisamos sim buscar para nós, mas não basta, não é só isso. É preciso ir muito mais além. Amém? Nós temos tempo, nós temos condições, nós temos saúde, nós temos disposição, nós temos conhecimento bíblico. O que nos falta? O que será que nos falta? O que nos falta para ser discípulos de Cristo que verdadeiramente serve? Eu arrisco dizer que obediência e iniciativa. Semana passada eu falei da disposição restaurada. E eu penso que nos falta obediência e nos falta iniciativa. Eu queria compartilhar com você rapidamente 3 ensinamentos para ser um discípulo de Cristo que verdadeiramente serve. 3 ensinamentos. Primeiro, abra mão da sua glória. Como assim? Se não estamos conseguindo servir a Jesus, se não estamos conseguindo ser discípulos de Cristo que serve, é porque ainda estamos no trono. Porque ainda nós estamos assentados em algum trono querendo reinar. É porque ainda nós estamos recebendo glórias para nós. E é preciso abrir mão da sua glória. Abrir mão daquilo que nos enche e fala assim, uau, eu sou bom. É preciso se esvaziar. É preciso descer do trono. É preciso se despir. É preciso pegar a bacia com água. É preciso pegar a toalha e falar assim, Deus, quem são as pessoas que o Senhor quer que eu lave os pés? E aqui não estou falando de forma literal. Quem o Senhor quer que eu sirva? Sabe, irmãos, é preciso a gente dar uma olhadinha lá para dentro de nós. É preciso dar uma sondada no nosso coração e ver se de repente nós não estamos nos sentindo assim, grandes demais. Eu acho fantástico a declaração de João Batista. Os discípulos de João Batista estavam mais preocupados com a glória de João do que o próprio João. Jesus começa a pregar e eles chegam para João e falam assim, mestre, tem um outro homem aí pregando e um monte de gente ouvindo ele. E tem mais, está batizando. Aí João responde algo fantástico em João 3,30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Toda a glória é para ele, não é para mim. É isso que eu vim fazer. João tinha muito claro isso, ele veio para servir. Sabe que nós precisamos sondar o nosso coração e ver se nós não estamos nos sentindo maiores do que os outros. Assim, opa, eu tenho muito mais experiências sobrenaturais. Gente, tem uma coisa que opera na vaidade do coração de muitas pessoas que frequentam a igreja. É a vida espiritual. Quando alguém pensa que chegou num patamar assim de espiritualidade que poucos conseguiram alcançar, é um perigo muito grande. Já está recebendo glória, fala, olha, eu oro muito e Deus faz quando eu oro, né? O pastor Jeremias Pereira disse assim que todo testemunho assim de milagre tem um pouquinho de soberba, um pouquinho de vaidade. Porque às vezes a gente quer um pouquinho de glória para que alguém olhe diferente para nós e fale assim, uau, esse aí é santo demais. Esse daí é bênção demais. Sabe que nós precisamos esvaziar de nós mesmos. Nós precisamos sondar o nosso coração e quando a gente achar assim, puxa, eu sou top. Eu sei fazer. É o momento que nós precisamos nos esvaziar. Para que nós possamos ser esse discípulo que serve, que pega a toalha, que pega a bacia e que entende que independente da posição que você está no reino, no corpo de Cristo, você é servo. Independente do conhecimento que você tem, independente das experiências sobrenaturais que você tem, entender
eu e você somos servos. Isso é um privilégio. Amém? Segundo ensinamento, olhe ao seu redor com atenção e intenção. Olhe ao seu redor com atenção e intenção. Aqui na igreja a gente tinha uma irmã. Gente, como eu tenho saudade daquela irmã. De vez em quando eu vejo alguém na rua, chega a dar um frio assim na barriga, e fala assim, é irmã, e não é. E não é ela. Porque ela já faleceu, a irmã Inedina. Aquela irmã dava um exemplo de servo tremendo. A irmã com pouco estudo, quase nada de estudo. Mal sabia escrever o nome dela, até nas eleições ela tinha que pedir ajuda para alguém ler ali e ela escolher os presbíteros, os candidatos que estavam ali. Mas sabe o que eu achava fantástico na irmã Inedina? Ela chegava no dia de ceia, a ceia era de manhã, às vezes chegava atrasada. Mas ela chegava aqui e ela sempre tinha uma ofertinha, além da que ela trazia aqui, para dar para alguém. E ela chegava, às vezes a gente estava ali, ela vinha, colocava no meu bolso, no bolso de um presbítero, de alguém, e falava assim, compra o leitinho para as crianças. Não é para a igreja, é para você. Ela falava, é para o Senhor. E eu achava maravilhoso que ela chegava aqui, ela já estava com quase 90 anos, ela vinha mais de 2 quilômetros a pé para a igreja, não porque ninguém se dispunha a buscar, porque ela não gostava de carona. E eu me lembro até um episódio, teve um culto, e começou a formar para chuva, eu falei assim, irmã Nedina, eu vou levar a senhora em casa, eu sei que muitos irmãos fizeram isso. Não, vou a pé, e ela saiu. Mas assim que ela saiu, começou a chover. Começou a chover, eu corri e rodei todas as ruas aqui, não achava a irmã Enedina. E fui até na casa dela e não encontrei a irmã Enedina. Depois falei assim, irmã Enedina, onde a senhora estava? Que eu fui atrás, estava chuva. Entrei no Mercado Cabral. Me escondi da chuva no Mercado Cabral. Ela fazia. E ela chegava na ceia, ela falava para os irmãos, ela ia ali no mercadinho e comprava os quilinhos de alimento e vinha e trazia e entregava para os irmãos. Sabe, eu achava maravilhoso. Uma simplicidade, mas uma disposição em servir. Uma alegria que assim, deixa o coração da gente assim com tanta saudade dela, um dia nós encontraremos ela. Mas uma mulher que marcou a nossa vida, e dentre tantos exemplos que podemos citar aqui da igreja, ou de pessoas que você conheceu, ou que você conhece. E sabe que precisamos olhar ao nosso redor, com atenção e intenção, porque muitas vezes tem alguém que está precisando de uma ajuda, sim ou não? Nós não podemos, meus irmãos, fingir que está tudo bem. Nós não podemos fingir que o mundo está tudo bem, nós não podemos fingir. Glória a Deus pelas nossas crianças, né? Eu quero mais barulho ainda de criança aqui. Nós não podemos fingir, meus irmãos, que as pessoas estão bem, que está tudo bem com todo mundo, está todo mundo bem, que não há problema com ninguém. Não podemos falar assim, não. Sabe aquela pergunta que nós fazemos assim de maneira tão automática? Paz do Senhor, ou bom dia, está tudo bem? Mas a gente não espera receber uma resposta assim, puxa, que bom que você perguntou. A gente vai no piloto automático, bom dia, tudo bem? Tudo bem, mas não está bem às vezes. Mas a gente acostumou tanto que se alguém fala assim, puxa vida, você tem um tempinho para mim? A gente, cai fora. Porque a gente acostumou a perguntar e receber uma resposta, tudo bem, e com você? Só isso. Tudo bem. Nós precisamos olhar ao redor com atenção e intenção. Com atenção e intenção. Há quanto tempo você não dedica tempo a orar por alguém? O orar com alguém, fala assim, meu irmão, senti no coração de ir na tua casa orar com você. Ou há quanto tempo você não convida ninguém para ir tomar um café na sua casa, mas com intenção de abençoar a vida da pessoa, né? Há quanto tempo você não tira um tempo de qualidade com a sua família, que família também é ministério. Precisa de tempo, precisa de atenção, precisa de intenção. Precisa. Nós precisamos olhar à nossa volta e servir
e ter uma iniciativa com intencionalidade. Amém? Graças a Deus. Terceiro, sirva sem distinção. Sirva sem distinção. Vamos falar a verdade, meus irmãos. Todos nós, não escapa um, somos maltrapilhos. Todos nós, meus irmãos, somos dependentes, totalmente dependentes das misericórdias de Deus. Todos nós. Somos carentes que a misericórdia de Deus seja renovada amanhã cedo. Todos nós ficamos nessa dependência, se não renovar as misericórdias do Senhor amanhã pela manhã na minha vida. Todos nós somos totalmente dependentes do amor do Pai. Se nós amamos é porque Ele nos amou primeiro. Se nós estamos aqui é porque Ele resolveu cuidar de nós, nos escolher, curar as nossas chagas, as nossas feridas, perdoar os nossos pecados. Porque todos nós, meus irmãos, somos alvo do serviço sacrificial de Jesus. Todas as semanas, todos os dias, semana após semana, Jesus continua dobrando, se prostrando com a bacia, com água e com a toalha, lavando os nossos pés sujos. Semana após semana, Jesus continua lavando os meus e os seus pés sujos. Jesus continua nos servindo. Agora, o que nós fazemos como resposta? Servir sem distinção. Ninguém aqui, no meio do povo de Deus, ninguém aqui nessa terra é melhor que ninguém. Se Jesus salvou um Paulo, assassino, perseguidor da igreja, e alguém poderia falar assim, esse homem merece a morte, esse homem não merece ir para o céu, esse homem não merece morar no mesmo lugar que eu quero morar. Mas Jesus se apresentou para ele. Mas o próprio Paulo, que recebeu este amor de Jesus, ele também disse assim, eu considero tudo que eu sei como refúgio. Eu não sou nada. Ai de mim. Ele mesmo olhava para ele, para a condição dele, e entendia essa dependência de Deus, e nós precisamos entender, olhando para o exemplo de Jesus, que Jesus ele nos nivelou. Nós precisamos servir a todos sem distinção. Jesus nos nivelou, somos todos iguais. Jesus morreu por todos nós. Jesus não morreu por mim porque hoje eu passei um perfume que eu ganhei e estou usando gravata. Jesus não morreu por você porque olhou e ficou com tanta pena de você e falou assim, eu vou morrer por esse daqui porque coitadinho, se eu não morrer por ele, não existe diferença. Jesus morreu por todos nós. Por todos nós. Agora, qual a resposta que nós damos para ele? Achar que nós somos melhor, ou a religião que nós fomos criados é melhor que determinadas religiões? Eu lembro um dia que eu e a Kézia fomos fazer um culto fúnebre, e a nossa lista só aumentou. E a pessoa deu o horário, exatamente, olha, estaremos das 11 horas, aliás, 11 horas nós vamos fechar o lugar e voltar no outro dia para sepultar a pessoa. Era uma senhora, a filha fez contato comigo e disse assim, olha, eu quero que o pastor venha fazer um culto aqui porque era o desejo da minha mãe, porque ela era crente. Quando chegamos lá, logo ela já foi falando assim, eu não sou crente, eu sou de outra religião. E só convidei o pastor para fazer esse momento aqui, porque minha mãe pediu, quando ela estava internada, falou, se eu morrer, chame o pastor para vir fazer esse momento. Eu falei, tá bom. Conversamos, contamos história. Chegou a hora de fazer o culto, em volta do caixão, uma família pequena. Eu disse assim, Jesus é muito maior que religião. E foram caindo barreiras. E de acordo com... eu ia falando sobre Jesus, e não sobre religião. Aquelas pessoas começaram a chorar, e no final vieram e abraçaram, obrigado por vocês terem vindo.
Mas se eu fosse resistente, né, e atacasse, falasse, tá bom, já que eu estou aqui, só porque ela pediu. Mas Jesus realmente, ele ultrapassa as barreiras das ideologias, dos conceitos, das religiões, porque Jesus é muito maior que isso tudo, e ele nos nivela, ele convida todos a serem iguais. Todos nós, perante o Pai, ele tem o mesmo amor, somos todos iguais. Não existe um que é melhor do que o outro perante o Pai. Não existe filhinhos mais mimados do que os outros, não, nós somos todos iguais. Somos todos iguais. E sabe que eu quero acreditar que nessa noite tem discípulos de Cristo aqui, que entendem este princípio. Amém? Eu quero acreditar que nessa noite tem discípulos de Cristo que realmente têm esse desejo de servir. E que têm entendido que existe muito ainda a ser feito. Lucas 10, 2 diz que a seara é realmente grande. E são poucos os ceifeiros, e precisamos rogar ao Senhor da seara para que envie mais ceifeiros para a sua seara. Então eu quero entender que existem muitos servos e servas do Senhor aqui nessa noite, que têm entendido que existe um vizinho mala, que mora ali perto da tua casa, que precisa de Jesus. Existe um vizinho que talvez fique fritando pneu perto da tua casa, a 1h da manhã, e você fala assim, misericórdia, podia estourar o pneu deste carro. Mas daí você fala assim, Jesus morreu por ele também. Existe alguém que faz um barulheiro perto da tua casa. Existe alguém que cria um tanto de cachorro ali que você não consegue dormir. Ó. E você, Jesus morreu por eles também. Não pelos cachorros, pelos donos do cachorro. Jesus morreu por eles também. Eu queria convidar você a colocar-se em pé neste momento. Amém. Estenda as mãos aí para alguém aí perto de você e repita assim comigo: que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe a todos, uma semana abençoada para vocês. Não saia sem dar pelo menos uns 3 abraços aí. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão